nosso quarto princípio diz o seguinte: relacione a nova lição a lições anteriores, tá? É muito importante que seus alunos eles tenham uma ideia de construção de um edifício, como que se fosse a construção. Você tem a base, vai levantando as paredes e cada andar vai sendo levantado. É importante que eles tenham essa noção, essa ideia, esse entendimento e percebam isso no seu ensino. Domingo após domingo você está ensinando e o conhecimento deles está sendo aumentado gradativamente. Por exemplo, vamos supor aqui que você esteja ensinando sobre a vida de Jesus. E aí você diz o seguinte: olha, em lições anteriores, nós estudamos sobre como Jesus foi concebido, nós estudamos também sobre o seu nascimento, e no domingo passado a gente estudou sobre o batismo de Jesus. E continuando o assunto sobre a vida de Jesus, nós vamos estudar sobre o Sermão do Monte, sobre o seu Sermão do Monte. Você vê que você vai construir na mente do aluno, você não está ali simplesmente cada domingo trazendo um conteúdo diferente. Eles terem essa conexão, eles terem essa ligação, essa ideia de construção, que cada lição está me trazendo um conhecimento novo, está me fazendo crescer nesse tipo de assunto aqui, tá? Em um assunto específico. Eu dei exemplo aqui sobre a vida de Jesus. Então, isso vai trazer para eles a ideia de construção. Então, você precisa relacionar a nova lição à lição anterior. Como também você precisa relacionar os tópicos da sua revista entre si. Vamos supor que você tem uma revista de escola bíblica com 3 tópicos. Normalmente são 3 ou 4 tópicos no máximo. Você precisa relacionar entre eles. O que o tópico 1 tem a ver com o tópico 2? O que o tópico 3 tem a ver com os tópicos anteriores? Como esses assuntos, o assunto foi crescendo, o assunto é uma lista de comentário. Cada tópico, por exemplo, você vai estudar sobre as armaduras de Deus. Você está ensinando através da revista sobre as armaduras de Deus. Cada tópico traz uma armadura. Então, você precisa relacionar essas ideias. Um tópico eu falei sobre o pecado. E nesse tópico agora, no tópico 2, eu vou falar sobre as consequências do pecado. E no tópico 3, eu vou falar sobre como vencer o pecado. Então, você já trouxe para o aluno. Uma ideia de algo que está sendo construído. Estou falando sobre o pecado, os assuntos não estão soltos e existe uma relação entre um assunto e outro. Então, esses foram 4 princípios do ensino. Você precisa dominar esses assuntos, você precisa, de fato, aplicar esses conceitos aqui nas suas aulas. Saiba, então, fazer boas perguntas. Pense, memorize, tente encontrar boas perguntas para a sua aula. Então, faça boas perguntas, faça os seus alunos pensarem, raciocinarem, participarem da aula. Se for preciso, às vezes a gente tem na classe, isso acontece, tá? A gente tem na classe alunos que falam demais, às vezes tomam a aula, se deixar, falam no lugar do professor. Então você pode separar na sua aula algum tempo para participação. Já aconteceu comigo de eu ter que escrever um relógio no quadro, e falar assim: olha, nós nesse horário aqui, tá? Nesse horário aqui, nós vamos abrir espaço para a participação dos alunos. Então, daqui até esse horário, eu vou falar, eu vou apresentar a aula, eu vou apresentar o assunto,
E quando der o horário, eu fui e marquei um horário, olha, 9h40. Quando for 9h40, eu vou abrir para o espaço para vocês perguntarem, para vocês tirarem dúvidas, como também eu trouxe algumas perguntas para que a gente possa discutir, debater e eu saber o que os irmãos acham sobre isso. Isso traz bons resultados, tá? Para quando você tem esses inconvenientes de gente que fala muito, então que foge o controle na hora da aula. Mas fora isso, as perguntas são muito boas. Então faça isso. Você vai ter muito resultado. Ensine novas verdades a partir de verdades que eles já conhecem, como também considere o nível deles e relacione os seus assuntos, uma lição com outra, os tópicos entre si, faça essa relação. Então, isso é ensinar. Ensinar é diferente de pregar. Ensinar é diferente de trazer uma palestra. Ensinar é essa interação com o aluno, fazer eles pensarem, fazer eles raciocinarem, fazer eles se envolverem com a aula. Isso faz parte de um bom ensino, isso faz parte de uma boa aula, ok? Espero que você tenha entendido bem a lição. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários do vídeo, que a gente vai tentar te ajudar. Então, fique na paz de Jesus. Até a próxima aula. Que Deus te abençoe ricamente.